Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bom, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o mal, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É uma mensagem aqui, né? Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja dos Romanos, a igreja de Roma, aqui, meus irmãos, essa carta, a carta escrita aos Romanos, à igreja de Roma, é a carta magna acerca daquilo que o apóstolo Paulo vai descrever como graça. Porque antes de nós lermos isso, ele vai explicar o que é a graça, explicar o que é a lei. Nós não estamos debaixo da lei, meus irmãos, do Antigo Testamento, no sentido das suas regras. Porque a lei do Antigo Testamento, os escribas e fariseus, eles tinham o quê? Além dos 10 mandamentos, tinham 613 leis. E além dessas 613 leis, eles criaram outras regrinhas que eles colocaram no seu dia a dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Querido presbítero, meu nome é Meixe, muito obrigado. Vou beber um pouquinho de água, porque realmente estava precisando. Eles criaram regras. Eles criaram regras fora daquilo que era o mandamento de Deus. Mas antes, meus irmãos, de Moisés ter tido a revelação acerca da lei que Deus queria dar ao povo, não foi Moisés que teve essa primeira inspiração diante de Deus. Antes de Moisés, meus irmãos, também houve um rei que colocou leis no seu país, que colocou leis na sua terra, para que pudesse ver organização na sua terra. Não sei se os irmãos já ouviram falar no rei Hammurabi, o rei da Mesopotâmia. Ele foi o primeiro homem a colocar, a redigir leis para o povo. E ali nos tabletes cuneiformes, aqueles tabletes, aquelas coisas de barro, que os irmãos veem que é duro ali, que está escrito, ali eram leis, as leis eram cuneiformes. E existia leis até de propriedade. A lei de propriedade, se a pessoa vendia, existia um documento. O documento, às vezes, era um tablete cuneiforme que era dado ao outro. Até o IRS, ou até o imposto de renda, como a gente fala no Brasil, as pessoas tinham que declarar os seus bens. Mas a pergunta, meus irmãos, é: nós vemos um homem ímpio colocando leis para o seu povo.
E nós vemos Deus colocando leis para o seu povo. A lei, ela nunca é, meus irmãos, para inibir a nossa, muitas das vezes, a nossa vida. Não é para trazer, meus irmãos, muitas das vezes, tirar a nossa vida, o nosso desejo. Porque a lei, ela serve para nos proteger. Porque muitas das vezes a lei, a gente pensa que é para inibir muitas das vezes, a nossa vida, a nossa liberdade. Quando Deus deu a lei para Adão e Eva no jardim, o que Deus falou? Não comer o quê? Os frutos? Não, o fruto. Não comer o fruto da árvore do bem e do mal. Era uma lei. Era uma lei que não estava, meus irmãos, colocada em papéis, mas estava no coração de Adão e Eva. Ali eles tinham somente uma oportunidade ao erro, e eles comeram desse fruto. E Deus falou, porque quando Deus coloca uma lei, Deus coloca: olha, se você fizer isso, você vai pecar, e a consequência será essa. Porque quando nós infringimos uma lei, há uma consequência. Há ou não há? Há uma consequência. E ali, meus irmãos, Deus não fala simplesmente não faça porque eu não quero que você faça. Deus fala não faça porque se você fizer isso, vai acontecer isso e mais aquilo. É claro que no mundo que nós temos hoje, nós temos a lei civil, nós temos a lei moral lá fora. Mas dentro de nós temos o que? A lei espiritual. Nós temos uma lei espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, ele está descrevendo acerca da lei. Porque a lei não serve, como eu já disse, para inibir a nossa vida, a nossa liberdade. Por que o ser humano quer? Liberdade. Não é verdade? Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. Esse pastor ficar pregando aí, falando que eu não posso fazer, e que eu não posso ir, que eu não posso ter, que eu não posso conquistar, que eu não posso desejar, que eu não posso querer. Mas não sou eu, é a palavra. Não sou eu somente, a palavra fala, a nossa consciência fala conosco. Porque quando nós, meus irmãos, infringimos uma lei, a nossa consciência fala conosco que nós erramos. Porque nós olhamos, meus irmãos, para fora, nós vemos o código de leis, o código de trânsito. Nós sabemos que aqui eu acho muito estranho dirigir, porque tem uma placa que é 120, daqui a pouco 80, 60. E logo tem o quê? Um radar para dizer, tá vendo? Ó, você agora passou em alta velocidade. Sem contar nas localidades, que é 30 por hora. E se você passar ali acima de 30 por hora, às vezes a pessoa pensa, eu vou passar, não tem ninguém na rua, mas de repente não vou. Mas se ocasionar um acidente, quem que está errado? Porque infringiu a lei. A pessoa que dirige sem a carteira de motorista, ela está de repente num lugar e está ali parada, parou no semáforo, e de repente vem um carro, bateu atrás dela, ela está na frente, está sem carteira de motorista. Quem passa está errado? A pessoa que bateu atrás ou aquela que está sem a carteira de motorista? O certo passa a ser errado. Então veja, meus irmãos, que Deus deu a lei para Moisés. Mas por que Deus deu a lei para Moisés? Porque Deus queria que o povo de Israel se constituísse como uma nação. E uma nação precisa ter leis. Agora, todas as leis que Deus deu para Moisés para aplicar para o povo, era para ser ruim para o povo? Não. Porque se nós colocarmos, meus irmãos, algumas leis lá, para nós hoje não faz sentido. Como as leis, não as leis cerimoniais, mas as leis de higiene. Porque hoje nós fazemos isso como um hábito contínuo. Ninguém precisa dizer para você que você está com a mão toda suja e você precisa lá lavar a mão para você comer. Precisa? Não precisa. Porque tem coisas que nós já fazemos o quê? Automático. Quando Deus fala para o povo não construir casas, dependendo da casa, ó, não construir a casa, não, quando vocês estiverem a sua terra, não construam casas janela com janela. Por
quê? Porque a janela do seu vizinho pode tirar a sua liberdade e privacidade do seu lado. Quando Deus fala, meus irmãos, também, até comará a terra, falou, não coloca o boi e o jumento para arar junto. Está lá no Levítico. Porque quando você colocar o boi e o jumento, o boi é mais alto, o jumento é mais baixo. Jumento, todo conhece sabe o que é um jumento, né? Colocar o jumento, o que acontece? Não vai arar direito, porque vai ficar mais pesado, a canga vai ficar mais pesada para o jumento, porque vai ficar caída, e não vai arar direito. Então quando for arar a terra, coloca boi com boi, coloca jumento com jumento. Parece, meus irmãos, não parece que é bobo isso? Parece, não parece? Mas o que Deus estava fazendo quando Ele colocou uma lei dessa? Será que ninguém sabe disso? Não parece? Parece que para nós faz algum sentido? Não faz. Mas para Deus faz. Porque que Deus queria que o povo fizesse o quê? Fizesse as coisas, como o português fala, como deve ser. Fizesse as coisas direito. Quando Deus fala até com o homem, fala, olha, não tenha relações com a sua esposa em determinado momento da vida dela. É para proteger quem? E ele está falando para a mulher, olha, quando você estiver nesses dias, fique longe do arraial. Por quê? Porque pode acontecer, então fica longe. Não é verdade? A lei de propriedade, as leis cerimoniais. Quando Deus fala para o povo para levar a oferta sem mancha, quando Deus fala para o povo andar daquele jeito, quando Deus falou, olha, quando vocês forem fazer certas coisas, façam isso, porque a consequência será essa, não adorarem outros deuses. Quando o povo adorou outros deuses, o que aconteceu, meu irmão? As pessoas morreram. Quando Deus fala assim acerca da rebelião, Deus fala acerca da rebelião, falou com Datã, Coreia, Abirão, olha, acerca da rebelião, o que Deus falou? Antes de acontecer o que aconteceu, por isso que a terra se abriu e engoliu eles, Deus já tinha avisado que se fizesse a consequência que teria. Quando Deus falou para a mulher de Ló, olha, não olha para trás, o que ela fez? Deus falou, não olha para trás, o que ela fez? Olhou para trás, o que ela virou o quê? Uma estátua de sal. Muitas das vezes aquilo que acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas. Muitas das vezes, não são todas. Tem coisas que são consequências da nossa vida, e muitas são consequências das nossas escolhas, das nossas infrações em não dar ouvido à voz de Deus. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós também pecamos. Quando nós sabemos fazer o bem, como o Tiago diz, e não fazemos, nós pecamos. Agora, muitos acham, meus irmãos, que a lei serve para tirar a minha liberdade, para tirar a minha vida, para me colocar ali, para me deixar ali meio chato. Nossa, ser crente, não, ser crente eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Eu quero é viver. Não é assim? Parece ser crente é uma coisa chata, né? Para alguns, né? O que é ser crente? Eu vou para a igreja, vou lá adorar, glória a Deus, eu ouvi a palavra, vou para minha casa e continua a mesma coisa. Não, meus irmãos. Porque quando nós cumprimos com aquilo que Deus fala conosco, nós sentimos paz em Deus. Agora, quando nós não cumprimos com aquilo que Deus fala conosco, nós sentimos uma falta em nós. Por quê, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não conhecia pecado se a lei não dissesse o que é pecado. Não teria possibilidade de nós sabermos aquilo que é errado se a lei não vai apontar aquilo que é certo. Nós temos uma lei, meus irmãos, que diz quem é bandido e quem é cidadão de bem. O bandido é quem? É aquele que rouba. É explícito. Mas se não houvesse uma lei para discriminar, para dizer quem é bandido, como é que nós saberíamos quem é o bandido? Como nós saberíamos? Mas como existe uma lei, a lei aponta. Não é apontar muitas das vezes para tirar, para jogar a pessoa para baixo, não. É apontar para a pessoa ter a oportunidade de se redimir. Porque mesmo Deus falando conosco acerca daquilo que nós podemos ou não podemos fazer, e falar das consequências quando nós fazemos o bem e quando nós fazemos o mal, o mesmo Deus, mesmo quando a gente comete o erro, Ele está ali disposto, disponível a nos tirar, a nos resgatar.
a fazer com que nós venhamos ter a oportunidade daquilo que nós fazemos o que era errado, como o apóstolo Paulo falou, olha, eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem, mas o meu corpo ele é tendencioso ao mal. Ele não usa essa palavra, mas o nosso corpo somos tendenciosos a fazer o mal, é uma tendência nossa. Alguns têm uma tendência por um lado da vida, outros têm tendência para o outro lado, mas todos nós somos tendenciosos ao pecado. Agora cabe a nós dominar o nosso corpo. Mas o apóstolo Paulo fala, eu quero fazer o bem, mas o mal que está dentro de mim é o mal. Esse mal somos nós. Mas o que vai dizer que somos maus? A lei de Deus, a presença de Deus que vai dizer quem nós somos. Eu costumo sempre usar o exemplo do gabarito, onde tem as respostas certas. Você faz uma prova, e aí o professor vai colocar o gabarito lá, que no gabarito tem todas as respostas certas, e vai ver se bate aquilo que nós fizemos, a prova que nós fizemos, a nossa vida, com aquilo que é o gabarito de Deus, para ver aquilo que compete a nós melhorarmos. Porque a lei, ela está ali. Nós temos uma lei civil, nós temos uma lei de trânsito, nós temos uma regra, uma lei moral, mas também nós temos uma lei espiritual. Tem coisas que nós fazemos, meus irmãos, mesmo que seja errado, na lei civil, se você faz, às vezes passa batido, faz escondido, passa batido, se as autoridades não fiscalizarem, você passa batido, nós passamos batido. Como andar numa rodovia que está dizendo 80 a 120, se não tiver alguém fiscalizando ali, passa batido. Mas com Deus não. A lei espiritual não. A lei espiritual, ela está conosco. Porque o homem dentro de si, meus irmãos, a consciência. É a nossa consciência que está falando conosco. Porque a nossa consciência é o Espírito Santo de Deus que está falando na nossa consciência. Olha, não faça isso. Porque se você fizer isso, você está transgredindo a lei de Deus. E a consequência será essa. Deus está falando, olha, não faça isso. Porque se você fizer isso, o final será esse. Porque a lei não é ruim. A lei é boa. Somos nós que enxergamos como uma coisa ruim. E quando eu falo de lei, meus irmãos, não é a lei do Antigo Testamento cheia de regras. É a lei moral, é a lei pela graça. Porque você acha que a graça é leve? Não, a graça é mais pesada. Oh, nossa, é mais pesada. Porque a lei exigia dos homens somente aquilo que estava do lado de fora. O homem deveria ser moralmente homem só do lado de fora. Moralmente homem no sentido de um homem autêntico, de uma pessoa, homem e mulher, uma pessoa autêntica. Porque a lei do Antigo Testamento só visualizava aquilo que estava fora do homem. Por isso que os escribas e fariseus aumentavam as suas vestes para poder ser mais santo, parecer mais santo. Mas a graça, além daquilo que está de fora, a graça vê aquilo que está dentro. E o que está dentro ninguém pode esconder. Nós podemos esconder uns dos outros, mas de Deus não tem como. A lei espiritual, ela vai mais dentro da nossa alma. E o Espírito Santo de Deus vai falando conosco, olha, não faça. A gente sente o Espírito Santo de Deus falando conosco para nós não fazer. Nós sentimos o Espírito Santo de Deus quando ele nos impulsiona a orar, a ler a Bíblia. É claro, meus irmãos, quando a gente ignora o Espírito Santo, é claro que ele também vai deixar. A gente quer, olha, deixou o homem aos seus próprios desejos. Porque a lei de Deus, aleluia, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. É claro, meus irmãos, os irmãos aqui já são crentes há muito tempo. É claro que muitos pastores, muitos líderes colocaram regrinhas dentro da igreja para o povo ficar seguindo. Eu sei disso. Eu sou da Assembleia de Deus ainda, que quando eu comecei aí, o homem tinha que usar o chapéu, porque tinha que ter o chapéu e o bigode. Eu já sou quase dessa época. Os irmãos devem saber disso. Não, tinha que ter o chapéu, tinha um negócio de chapéu, tinha que colocar. E isso são regras de homens que passam. Mas a lei de Deus, ela não passa. Eu sei que muitas pessoas, muitas das vezes, já ficaram tristes na igreja. Eu conheço pessoas
que foram disciplinadas porque cortou um dedo no cabelo. Mulheres que cortou um dedinho no cabelo ficou disciplinada. É claro, meus irmãos, que isso, na minha concepção, é absurdo. É absurdo. Porque o que Deus fala na sua palavra é ordem e decência. Tanto o homem quanto a mulher tem que se vestir com ordem e decência. Eu sei, meus irmãos, que existem muitas regrinhas que colocam, que a mulher tem que vestir assim, que o padrão é assado, que isso, que aquilo, que o homem também tem que vestir assim, que às vezes falava da mulher, das vestimentas da mulher, mas também uma mulher para as vestimentas dos homens hoje. Que eu vou comprar uma calça, eu não consigo comprar uma calça jeans, eu não consigo comprar uma calça jeans, eu não consigo comprar uma calça jeans. Que eu peço um número grande, mas não tem jeito. Se eu coloco a calça, parece um cantor sertanejo. Não consigo. Não consigo. A calça já está se acabando a minha lá, mas eu não consigo repor, porque não consigo comprar. Até mesmo um terno, fato. Tem que tomar cuidado com a calça, porque senão, misericórdia. Porque sempre colocou o peso nas mulheres, eu estou dizendo, de regrinhas dentro da igreja. E eu sei, meus irmãos, que muitas pessoas se entristeceram com a igreja por causa das suas regrinhas. É claro que tem que ter regra, tem que ter ordem, tem que ter estatuto dentro da igreja, é claro. A igreja não é um parque de diversões, a igreja não é a praia, eu sei disso. Mas o que eu quero colocar para os irmãos, que muitas coisas que colocadas por homens, passaram. Até o homem antigamente tinha que dormir, tinha homens que dormiam até de terno e gravata. Porque se Jesus fosse buscar ele naquele momento ali que ele estivesse dormindo, para ele poder ir para o céu, a irmã, é verdade, a irmã já conhece. Tinha medo até de tomar banho. E se Jesus vir, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas isso passa. É claro que a vida cristã não é uma libertinagem. Ah, Deus perdoa tudo, está tudo bem, eu vou fazer o que eu quero, está tudo certo, eu só pedir perdão para Deus, está tudo bem. Não está. Porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa, as consequências vêm. E nós não, muitas das vezes, vamos deixar de dar conta das consequências que vêm na nossa vida. E aquela expressão, vai numa bola de neve, e nós não conseguimos dar conta. E aí a gente clama a Deus, Senhor, me perdoa. Assim, é a hora que Deus vem e nos ergue. Porque a lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui uma luta entre a carne e o espírito. O nosso corpo, meus irmãos, quer ficar na cama dormindo, mas o nosso espírito quer vir para a igreja louvar. O nosso corpo, muitas das vezes, quer assistir um filme, quer assistir não sei o que, mas a nossa alma quer ler a Bíblia. O nosso corpo, muitas das vezes, quer fazer outras coisas, mas a nossa alma quer orar, buscar Deus. O nosso espírito. E aí, meus irmãos, a gente acha que isso é muito pesado. Ler a Bíblia, não, eu já vou para a igreja, meu Deus, eu correria minha vida, será que eu não tenho lazer, misericórdia, Senhor? Mas Deus está falando para nós lermos a Bíblia e buscarmos a sua presença, porque Ele sabe que é o melhor, Ele sabe também momentos que nós temos de lazer, Ele sabe. Mas a nossa vida, quando nós não estamos no trabalho, não é só lazer. Mas Ele vai descrever que Ele sabe que Ele é carnal, mas a lei é espiritual. Ela vai no fundo da nossa alma, ela vai no fundo do nosso coração, aleluia. Deus sabe quem somos nós, Deus sabe que nós precisamos mudar, Deus sabe a lei que nós temos que aplicar, aquilo que nós estamos em falta, Ele sabe. Porque, meus irmãos, um país como nós estamos aqui na Alemanha, é um país cheio de regras, cheio de coisa, cheio de fiscalização, cheio de burocracia. Alguns até reclamam, nossa, mas por que tanta coisa? Porque eles querem ter o controle da sociedade. Você tem um certo benefício com isso. É claro que às vezes há alguns exageros, porque é a mesma. Mas a lei de Deus não é exagero. A lei de Deus, ela é perfeita. Quando Deus fala conosco da forma que nós temos que fazer, da forma que nós temos que
que falar, da forma que nós temos que agir, é a melhor coisa. A lei de Deus não é para tirar, meus irmãos, não é para tirar a nossa liberdade. Não, a lei de Deus é para que nós venhamos ter uma vida melhor. Até os alimentos do Antigo Testamento que Deus falou para não comer, e hoje nós fazemos, muitas das vezes consumimos, é porque naqueles dias não existia, meus irmãos, as possibilidades que nós temos hoje de limpar o alimento. Agora, se você quer não comer, é um hábito, é a sua vida. Não é pecado se comer, mas também não é pecado se não comer. Mas quando Deus fala conosco acerca da lei, Ele quer nos proteger. A lei serve para nos proteger. Proteger de quem? Proteger de nós mesmos. Porque se a lei, meus irmãos, liberasse um matar o outro, se a pessoa olhasse tudo para mim, eu ia matar ela. Ele não tem vontade de esganar alguém. No trânsito. Nossa, meu Deus do céu, eu sou crente, aquela expressão, sou crente, mas pedi 5 minutos para Jesus. 5 minutos faz tanta bobagem, né? Mas por que nós não fazemos? Porque a lei diz que se nós matarmos, tirarmos a vida de alguém, nós vamos o quê? Preso. A nossa cobiça. Nós brasileiros, quando eu vim aqui estava em Portugal, a gente tem aquela mentalidade, né, do Brasil, né? Fica olhando assim, nossa, eu vou entrar dentro do banco, não tem um segurança, não tem nada, eu vou direto no caixa, como assim? Não tem ninguém. O carro forte para na frente do banco, o homem desce com a maleta cheia de dinheiro, como se nada tivesse acontecendo, está tudo bem. Não é assim? Nossa, tanto carro novo aí na rua, meu Deus, olha, mas se fosse no Brasil, misericórdia, em determinadas cidades, não são todas. Na minha, onde eu moro, pelo menos, pronto, o índice de homicídio e de roubo é alto. Não é falando mal do nosso país, não, mas infelizmente é a realidade. Mas por que muitas das vezes nós cidadãos de bens não fazemos? Porque a gente sabe que é errado. Mas se a lei liberasse, como um certo alguém aí disse que podia roubar os telefones e estava tudo bem, mas sabe que é errado. Porque a Bíblia, meus irmãos, a lei pode dizer que determinado delito há uma certa pena, mas a lei de Deus diz: se a gente roubar 1 cêntimo de alguém, pegar indevidamente 1 cêntimo, que muitas vezes a pessoa não vai dar nem falta, é roubo. Porque a lei de Deus, meus irmãos, ela não tem aquelas regrinhas como alguns colocam. Não, só até aqui, se você roubar 5 milhões, você vai ser preso. Não, é 1 cêntimo se tirar de alguém, pegar um sapato de alguém, algo que você pegou, que não podemos pegar, que de repente a pessoa pegue, que não é para pegar. Pegou uma caneta da empresa, sem autorização, é roubo. Ah não, mas a empresa tem muito, já trabalho tanto nessa empresa aqui, não sei o que, vou levar essa caneta para casa, mas não é para fazer trabalho para a empresa, é para fazer trabalho para mim, está certo isso? Mas a empresa tem muito, ou como o Estado, que nada, eu vou deixar de pagar os impostos, eu vou tentar burlar os impostos, o Estado já me rouba tanto, e aí nós temos que fazer o quê? A nossa parte, porque a lei diz. Porque também se a lei pegar nós nessa fraude, o que vai acontecer? Vai tomar uma multa. Por que, meus irmãos? A lei, ela serve para nos proteger. Tiramos os exageros. A lei de Deus serve para nos proteger de nós mesmos. Porque nós somos seres tendenciosos a ser invejosos, cobiçosos, adúlteros, pecaminosos. Nós somos tendenciosos. Nós somos tendenciosos a acabar com o nosso corpo. Nós somos tendenciosos a isso. Nós somos tendenciosos, irmãos, a tirar, de repente, dessa oportunidade, tirar a vida do outro. Porque nós somos seres tendenciosos. Mas a lei de Deus, ela serve não somente para nós não cometermos este ato, mas também para nós não desejarmos fazer isso. Porque Jesus, ele vai mais a fundo. Se desejar alguma coisa, se você desejar uma mulher no seu coração, você já adulterou. Como se uma mulher já adulterou. Porque a lei de Deus começa a nós cumprirmos ela dentro de nós, não somente fora. Esse é o nosso grande problema, quando nós achamos, meus irmãos, que o pecado é somente aquilo que as pessoas veem em nós.
Mas o pecado é aquilo que Deus vê em nós. Porque quem nos julga é Deus. Quem nos redime é Deus. Quem nos leva para o céu é Deus. E quem vai, meus irmãos, não é que Deus vai nos lançar no inferno, não. As pessoas vão por livre e espontânea vontade. Porque é uma consequência. Porque se Deus está falando para nós fazermos assim, que o caminho é esse, por que em nosso coração, meus irmãos, nós fazemos outras coisas? É por causa do pecado que está em mim. Mas o Deus, sabendo que existe um pecado em mim, Ele está me dando a oportunidade de eu fazer aquilo que é a sua vontade. Mas o pecado está em mim, a negligência está em mim, a vontade de fazer algo que pode colocar a minha vida em risco está em mim. A vontade, meus irmãos, de colocar a minha alma em risco, porque minha vida é morrer, ainda tenho oportunidade de se arrepender, mas a minha alma em risco está em mim. E Ele tem um caminho, porque Ele não tem só um caminho. Porque quando eu falo tem um caminho, parece que tem outro. Não, Ele é o caminho. Jesus é o único caminho. É o único caminho. Mas mesmo se hoje, meus irmãos, nós pensamos e ficamos pensando, nossa, não preciso precisar isso não, é tudo isso, não, isso é muito chato. E a gente não vê prazer, porque mesmo assim o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, muitas vezes não nos dá prazer. Não nos dá prazer, meus irmãos, sermos, muitas das vezes, cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Não é sempre que vai ter prazer. Mas Ele esforçava o seu corpo para fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa que eu preciso, Senhor, o Senhor tem que falar comigo, eu tenho que sentir no meu coração, manda um vaso, manda a profetisa, manda quem for, marchar no meio da igreja, colocar a mão na minha cabeça e falar, este eu te digo que você tem que ler a Bíblia. Precisa? Não precisa. Tem coisas, meus irmãos, que é natural da nossa vida, ou deveria ser. Porque quando Deus fala conosco, quando existe uma restrição em nossas vidas, não é para nos prejudicar, mas é para nos ajudar a viver melhor. Mas por que nós achamos que tudo é restrição? Porque nos falta ter prazer em Deus. Porque a gente acha que tudo é penoso e pesado, porque nos falta ter prazer em Deus. Nos falta ter prazer em Deus, ler a sua palavra. Nos falta ter prazer em Deus, em orar e buscar a sua presença. Nos falta ter prazer em Deus, em começar a cumprir a lei dentro de mim. Porque se nós não tivermos prazer, meus irmãos, não vai fazer sentido. Não vai. Nós vamos colocar o nosso prazer em outras coisas, e outras coisas vão nos fazer sentido. Mas aqui não. O apóstolo Paulo fala que a lei é boa, mas pecado também não traz satisfação. Traz. O pecado também não traz prazer? Traz. Momentâneo, mas traz. Só que qual é o salário do pecado? A morte. Mas o apóstolo Paulo, para nós já irmos concluindo, ele é essa briga entre o corpo e a alma, entre o corpo e o espírito. Ele vai dizer no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o corpo, ele vai morrer. Esse corpo vai deixar de existir. Olha, meu sogro estava vivendo, daqui a pouco começou uma doença, já tinha, e foi, morreu, passa. O meu pai também estava bem, tudo tranquilo em 2021, virou um ano e tal, daqui a pouco apareceu um caroço aqui, dali 6 meses, foi. Quem acha que tem muito tempo, pouco tempo tem. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que este corpo, ele é mortal.
Deus coloca restrições na nossa vida para nos proteger, entenda isso. Deus coloca, mas não vai ter uma vida muito certinha, é para nos proteger. Porque eu citei aqui, meus irmãos, acerca de Hammurabi. Hammurabi colocou a lei do talião, olho por olho, dente por dente, pé por pé. E se fosse assim nos dias de hoje? Você bateu no meu carro, agora eu vou dar uma batida ainda maior no seu carro. Ia ser aquela coisa sem fim. Você tirou alguém da minha família, matou alguém da minha família, eu vou ter que matar alguém da sua família para a gente ficar no mesmo parâmetro. Mas com a lei de Deus não é assim. Jesus nos ensina o quê? A perdoar. Nos ensina a perdoar, a amar o próximo. E o próximo, amar o próximo é mais difícil do que amar quem está distante. A gente ama mais quem está distante do que aquele que está próximo. Mas nessa manhã, que nós venhamos entender que tudo aquilo que Deus fala para nós é para o nosso bem, é para o nosso melhor, é para nós vivermos melhor na sua presença, na sua palavra, é sermos uma pessoa melhor acerca de em volta das outras pessoas, mesmo que nós venhamos ter falhas, que nós somos falhos, mas mesmo com todas as nossas falhas, nós possamos melhorar a nossa vida em Deus, nós possamos melhorar a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a gente se preocupa mais com aquilo que as pessoas veem em nós e acham de nós, do que aquilo que Deus vê em nós e acha de nós. Nós estamos muito preocupados, meus irmãos, em mostrar para alguém aquilo que está do lado de fora, porque ninguém pode ver aquilo que está do lado de dentro. Mas a lei de Deus, a lei de Moisés era para fora, mas no Novo Testamento, pela graça, Deus nos vê ainda mais por dentro. Então nesta manhã, saiba que tudo aquilo que Deus muitas das vezes quer nos restringe a nossa vida, de nós consumirmos, aplicarmos comportamentos, não é para restringir a nossa liberdade, mas sim para nos proteger de nós mesmos, para nos proteger da nossa concupiscência que há em nós, para proteger das nossas tendências pecaminosas que há em nós. Então nesta manhã saiba que Deus ama tanto a nossa vida, que Ele nos restringe de muitas coisas, porque se nós, meus irmãos, tivéssemos verdadeiramente a liberdade que nós queríamos ter em Deus, alguém vai dizer que nós seríamos animais. Se aquilo que tem lei, muitas vezes nós infringimos, imagine se não houvesse lei, se não houvesse a restrição. O que seria do ser humano? O que seria do ser humano? Então por isso que Deus colocou para nós, porque Ele quer nos levar para a glória, Ele quer nos levar para morar com Ele, Ele quer nos levar para ter uma vida eterna na sua presença. E se nós aplicarmos as suas leis, as suas vontades para a nossa vida, é com Ele que nós vamos morar. Mas se nós ignorarmos que é um direito que também nós temos, nós não vamos morar com Deus, porque haverá consequências. Há consequências nessa vida e também há consequências eternas, mas a consequências eternas, meus irmãos, não vai ter fim. A consequência dessa vida nós podemos, meus irmãos, haverá um dia que vai ter fim, mas consequências eternas não há fim. Então, para ter uma vida boa, nós temos que esforçar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração em fazer a vontade de Deus, porque nem sempre vai dar prazer em orar, nem sempre vai dar prazer em ler a Bíblia, nem sempre. Mas muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, não temos vontade de fazer e infringimos a vontade de Deus para satisfazer outras pessoas. Então nessa manhã saiba que a lei de Deus não restringe a nossa liberdade, mas sim é para nós vivermos melhor. Amém?